tentar perceber o que é que te puxou para a escrita. O que puxou para a escrita, antes de mais, foi o facto de eu ser leitor. Não é? A minha relação com a literatura, ainda hoje, fundamental é como leitora. Mas quando fiquei desempregado, pensei, aqueles momentos da vida, é agora ou nunca. E depois, quando comecei a escrever, antes mesmo de me preocupar se o que estava a escrever era algo com valor, ou se realmente tinha talento, ou se tinha capacidade de fazer, a primeira coisa que eu percebi é que era algo que me dava muito prazer. Portanto, ao fim de alguns dias descobri, epá, isto é o que eu gosto mesmo de fazer na vida, é ficar muitas horas sentado a escrever. Esse é um prazer para mim quase físico mesmo. É curioso porque para cada livro, que são livros de 200 e poucas páginas, eu acabei por escrever quase 1000 páginas em cada um deles. Não é? Porque se calhar as outras 700 e tal são as tais más que acabam por ficar de fora, mas que são essenciais para o processo. Portanto, tu disseste que é a leitura que te leva à escrita. Há assim alguns autores que sejam referências? Houve vários autores que foram fundamentais no meu crescimento como leitor. O primeiro livro que eu li, Um Pecado por Acaso, totalmente às cegas, seduzido apenas pelo nome do livro e pelo nome do autor, foi A Metamorfose do Franz Kafka. E eu tinha 17 anos na altura e para mim foi um impacto muito grande. Quer dizer, eu não era leitor de todo e de repente o primeiro livro que eu leio abre-me, quer dizer, eu lembro a sensação de estar a ler o Kafka e perceber, a literatura é isto. E como é que fazes? Quando estás a escrever, estás também a ler? Ou tens períodos de leitura, períodos de escrita? Eu preciso mesmo quando estou a escrever, preciso de me alimentar de outros autores, preciso de ler, até porque são aqueles momentos em que saio, preciso de sair do meu mundo, preciso descansar. E o descansar, para mim, do trabalho da escrita é ir ler os outros. Depois, nos últimos 3, 4 meses de trabalho do livro, então aí que é um trabalho mais intenso, um trabalho em que na minha vida praticamente só existe o livro que estou a escrever, aí então não deixo de ler outros autores, tal como deixo quase de sair à rua, tal como deixo de ter praticamente vida social. E esses últimos meses de trabalho são meses em que apenas estou concentrado naquilo que estou a fazer. O sucesso que este teu primeiro livro teve e depois a tradução em várias línguas, calculo que obrigue também a compromissos editoriais que te ocupam de alguma forma. Como é que consegues gerir? Para já foi tudo muito... Quer dizer, o mundo da literatura para mim era totalmente estranho. Não é? Quando alguém lê o meu livro, ao propósito do meu livro, me convida para estar num sítio qualquer, para mim é muito difícil de recusar. Não é? E eu tento viver no mundo da literatura com alguma lisura e com alguma dignidade. Talvez fosse agora o momento para falarmos um pouco de como é que tu teces a trama do romance. Tens já uma técnica? É começar com o caos, não é? Ou seja, eu preciso de construir muito material, de escrever muitas coisas, acordo com uma ideia e escrevo sobre isso, e só quando começo a ter muito material começo a perceber, ok, tudo isto que fui escrevendo, quais são as personagens que me interessam. E depois, quando eu percebo quais são as personagens e o que é que me interessa escrever mesmo, depois o meu trabalho é relacionar tudo isso com todo o material que eu escrevi. Pelo menos nestes 2 livros foi assim, por isso os livros muitas vezes são tão caóticos, não é? Porque de repente estamos numa zona e vamos para outra, de repente os personagens aparecem e desaparecem, porque isso tem muito a ver com o próprio processo de escrita, que é muito pouco planeado. Quer dizer, portanto, tu no início não sabes como é que não, o livro não vai sei acabar. Não sei de todo. Deixas-te levar pelos personagens. Deito-me levar pelos personagens. De repente aparece o acidente de Alcafaz. Estou a escrever sobre isso. E depois, porque é muito curioso, porque a imaginação não é mais do que baralharmos e voltarmos a dar o que já temos da nossa memória. É escrever a nossa memória de outra maneira, é misturar as nossas memórias. E de repente, quando estou a escrever, surge uma cena do acidente de Alcafaz e então aí tenho a noção, ok, é por aqui que eu quero começar. Só que depois eu vou fazendo pequenos planos. Às vezes tenho ideias vagas do que vai ser o livro e todas essas ideias e todos esses planos vão morrendo, vão nascendo outros
e é quase um puzzle em que existem milhares de peças e o meu trabalho é quase depois de expor aquilo na forma que me parece. O meu grande trabalho, o trabalho final, é de expor todas essas peças numa espécie de puzzle que nunca chega a ser um puzzle resolvido, não é? É um puzzle que fica quase sempre por resolver, ou no caso deste livro ficou mesmo por resolver. Neste livro, no teu primeiro livro, tu recorreste muito a memórias relativas à guerra colonial e aqui usas um pouco uma memória que tu ainda tens do acidente de Alcafaz. Escrever será de alguma forma arrumar as memórias? Ou... Para mim é. Pelo menos nestes dois livros tive essa noção, não é? Até porque quando acabei de escrever o segundo livro, o Postal de Detroit, um dos primeiros pensamentos que tive, para além do alívio de acabar uma coisa que me levou 3 anos a escrever, ou um pouco mais até, o primeiro pensamento que tive foi: bem, os 2 livros que eu tinha que escrever já escrevi, agora já posso escrever os livros que quero escrever. Era mais ou menos eu estes 2 tinha que escrever. Todo este material, tudo isto existia dentro de mim e de alguma forma eu precisava de verter isso em literatura. E eu nunca fiz psicanálise, mas tenho a ideia que deve ser um processo provavelmente com alguma semelhança ou aquela sensação, uma sensação de qualquer coisa que ao falar sai entre nós e sentimos mais aliviados com isso. E eu, depois de ter escrito estes 2 livros, senti-me mais aliviado comigo próprio, com as minhas memórias, sinto que houve aqui uma espécie de catarse, ou eu precisava mesmo de escrever estes 2 livros e agora sinto-me liberto disto, quer dizer, estas memórias continuam a existir dentro de mim, mas pelo facto de eu os ter conseguido transformar em 2 livros, criou uma sensação de alívio e de bem-estar mesmo. Mas no fundo, o que é que tu pretendias, que mensagem é que tu pretendias passar com este livro? É um livro sobre o acidente de Alcafaz? É um livro sobre desaparecimento? A mim o que às tantas me começou a interessar sobretudo foi o narrador. Ou seja, para mim, enquanto no primeiro livro o narrador não existe no livro, quer dizer, não há nada relatado na primeira pessoa, portanto o narrador não é uma personagem. A mim interessou muito o narrador ser uma personagem, portanto, que é o irmão da rapariga que desaparece. Interessou muito o narrador estar a escrever o livro 30 anos depois dos acontecimentos. Não é? Porque às vezes quando nós tentamos lembrar-nos de episódios quando tínhamos 10, 12, 13 anos, não é? É sempre difícil perceber o que é que estamos a lembrar. Não é? Estamos a lembrar as coisas tal qual elas aconteceram, mas também estamos a lembrar as coisas tal e qual aconteceram 30 anos depois. Ou seja, toda a matéria que se foi sedimentando, que se foi acumulando sobre essas memórias, os pontos de vista que fomos tendo diferentes acerca dessas memórias. Ou seja, 30 anos depois, como é que podemos falar de uma coisa 30 anos depois? Mas há toda uma pesquisa que tu tiveste que fazer, por um lado, cálculo sobre o acidente. A partir do momento em que eu podia inventar um acidente de comboio, não é? Mas a partir do momento em que eu aposto em falar do acidente de Alcafaz, que é um acidente que aconteceu mesmo, aí não posso correr riscos, não é? E a minha memória já não era suficiente para me lembrar de todos os pormenores, até porque na altura eu era ainda uma criança. E então foi uma questão de me fechar algumas semanas na Biblioteca Nacional e ler outra vez as notícias, porque às vezes eu sinto muito, apesar de achar, eu acho que não tenho nenhuma doença mental, mas às vezes quando no processo de escrita sinto há um lado esquizofrénico, não é só na escrita, no próprio ato criativo. O que estou a escrever torna-se tão real, o que estou a imaginar torna-se tão real, as personagens às tantas tornam-se tão reais na minha vida que eu acabo por confundir as personagens com as pessoas reais da minha vida, não é? E há aqui um lado esquizofrénico nisto, há aqui um lado quase patológico. E então eu tive
interessou-me criar um narrador que realmente fosse doente. Quer dizer, porque muitas vezes o que ele escreve ou o que ele conta, nós não sabemos muito bem o que é a realidade, o que é ficção. Quer dizer, todas estas personagens que de repente aparecem, não é? São personagens reais, são personagens que existem apenas na cabeça dele, são personagens que emergiram dos cadernos da irmã dos desenhos, inspirados através dos desenhos da irmã. Quer dizer, às tantas, a fronteira entre o que se passa apenas na cabeça dele e o que se passa realmente no mundo torna-se tão ténue, e isso tem muito a ver com o trabalho do escritor. Pelo menos a mim, eu quando estou a escrever, e quando as personagens adquirem uma presença forte no livro, elas adquirem não apenas uma presença forte no livro, mas mesmo na minha vida, não é? Quer dizer, às tantas parece que estão comigo ali à mesa, estão comigo ao pé dos meus filhos, da minha mulher, da minha família, dos meus amigos, vivem comigo permanentemente. E eu interessou muito esse lado do narrador que é doente, que está numa clínica e provavelmente está sozinho no seu quarto numa clínica psiquiátrica, eventualmente, mas que tem uma série de pessoas ali em redor dele, não é? Não só as pessoas que estão na sua memória, mas as pessoas que ele se calhar está a imaginar permanentemente ou que foi imaginando ao longo dos últimos 30 anos. Isto é uma família que mora ali na zona, na Praça de Londres. Portanto, o pai é advogado, a mãe é professora universitária, portanto, é uma família que vive de classe média alta ou alta mesmo. Eu interessa muito a cidade, não é? E depois ela entra para as Belas Artes, ali no Chiado, não é? E é engraçado como entre estes dois extremos da cidade, não é? Uma zona privilegiada pelas pessoas que lá vivem e o Chiado, uma zona privilegiada, uma zona turística, uma zona nobre da cidade, sempre me interessou muito aquele eixo de Almirante Reis, não é? Que agora já não é o que era há 20 ou 30 anos. Portanto, os cadernos fornecem algumas pistas, mas não chegam a deslindar totalmente o mistério. Tu quiseste expressamente que o mistério se mantivesse até ao fim. Eu fujo a 7 pés de me obrigar a um desfecho lógico, de me obrigar a fechar a narrativa. Prefiro deixá-la em aberto, com a noção de que muitas vezes isso pode causar alguma frustração no leitor. O livro diz respeito a um determinado período temporal e a gente nunca sabe o que é que se passou antes e também não sabe o que é que se vai passar depois. Ou seja, é ali uma fatia de tempo, não é? Portanto, eu tenho alguma dificuldade em fechar os livros, em concluí-los, mas por lá também tenho algum prazer nisso, em deixá-los assim, precisamente. Quando é que se decide? Está feito. Para já é o cansaço, não é? É a exaustão, é aquele ponto de exaustão em que, pá, isto já não consigo mais. Não é? E depois é quando começam a surgir ideias para um livro próximo. Ou seja, quando eu já tenho mais vontade de escrever outro do que estar a escrever este. Decidimos, quer dizer, eu decido uma data. Geralmente é mais 3 semanas, não é? Naquele dia tem que estar concluído. Mas é sempre difícil, é sempre uma decisão difícil e por um lado é uma sensação de alívio porque está terminado, mas depois há sempre um desconforto que será que com mais alguns meses isto não ficaria muito melhor? E provavelmente ficaria, não é? Mas há uma espécie de intuição que me diz, chegou ao fim, não, já não é possível mais. Voltas a ler o livro do princípio? Não. Depois de eu estar assim? Não, depois de estar assim já não. Sou incapaz. Leio assim alguns certos quando me pedem. Ter a noção de que os livros não são perfeitos e que têm certamente uma série de problemas, também é isso que me dá vontade de continuar a escrever, de melhorar, aquela coisa, o próximo vai ser melhor, não é? Isso dá muita vontade de escrever, essa noção de que a obra não está perfeita, não está, ou seja, eu consigo melhor que isto. E a grande diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa que tem problemas psicológicos é que um esquizofrénico vai e não volta, enquanto que um escritor
consegue de facto ir vivenciar as personagens, elas estão ali, elas são reais, mas de repente consegue voltar ao... Quase real, não é? com hora marcada, não é? Exatamente. Isto às 5 acaba, às 5 acaba a maluquice, não é? É, mas às vezes quase que não é isso, às vezes e o preocupante às vezes é quando nós estamos a chamar, quando confundimos o nome dos nossos amigos com o nome das nossas personagens, não é? Pelo menos é uma coisa que às vezes me acontece com alguma frequência, mas nada de grave, mas é isso é muito interessante, é às 9 da manhã e eu entrar neste mundo, não é? E às 5 da tarde sair dele por livre e espontânea vontade, não é? E isso faz toda a diferença. Ele consegue, o tal movimento de voltar, aí sim é um momento em que é possível existir um processo criativo. E além disso, eu, por exemplo, eu preciso de escrever numa situação de conforto. Exatamente. De conforto não só físico, mas de conforto da minha vida, não é? Às vezes e sabemos de alguns escritores e artistas de outra área, vidas de sofrimento, não é? De extrema pobreza, às vezes de fome, de prisão, e conseguiram, apesar disso, ou se calhar por isso, criar obras e fazer obras extraordinárias. Eu acho que não sou dessas estirpe, não é? Eu preciso do meu conforto burguês, preciso de saber que está tudo bem comigo, à minha volta, as contas estão pagas, os filhos estão bem, preciso desse conforto, então para criar a minha, para ir dentro disso nascer a minha bolha, onde me meto lá dentro a criar, não é? Como é que depois te consegues separar das personagens que crias e que tu dizes que durante o tempo de escrita elas convivem? É relativamente rápido. É a partir do momento em que eu vejo o livro numa montra de uma livraria ou vejo alguém que eu não conheço a ler o meu livro, pronto, ok, está na hora, isto já não me pertence, não é? E separo-me com alguma facilidade. E para mim é até um exercício engraçado quando venho a este tipo de encontros e sou obrigado a falar do livro. Para mim já me parece uma coisa tão distante, não é? Às vezes dou por mim a falar do livro como se estivesse a falar de um livro que tivesse sido escrito por outra pessoa. Quando há tantas páginas escritas, elas são um ponto de partida para outra obra ou... Não, eu preciso de destruir tudo. É preciso de me libertar disso, literalmente mesmo. Hoje em dia é mais fácil que basta um delete no... mas às vezes também tenho muitas folhas anotadas, coisas que vou imprimindo, preciso de me ver totalmente livre disso. A partir do momento em que o livro chega à versão final, preciso de me libertar, se calhar mesmo para não ter essa tentação de não voltar ali, não é? Ou seja, eu quando inicio um livro novo, quero ter a sensação de que inicio como se estivesse a escrever o primeiro livro outra vez. Não é? Aquela sensação quase de principiante. Não é? Então não posso ter esse material perto de mim, não posso aceder a isso. Isso tem que estar totalmente... Isso é talvez uma aspiração que nunca se consegue alcançar, porque as memórias ficam lá. Claro, e é isso que me interessa, e é muitas vezes isso que eu penso, se no meio daquilo tudo alguma coisa de valor existia, ou alguma coisa de muito forte existia, não se vai perder e há de surgir. A memória é a base, não é? Memória É, sempre, não é? E o alimento é cinema, livros, ou também são vivências, observações, É tudo. contatos também? É Essas tudo. saídas que há bocadinho eram referidas como tirando tempo, é evidente, de produção, não são também momentos de alimentação? O problema é que essas saídas muitas vezes são saídas quase turísticas, não é? Quer dizer, às tantas não há tempo para nada, quer dizer, a mim interessa muito mais um dia sair de manhã, ir apanhar o metro e andar por Lisboa de metro, ou apanhar o comboio para Sintra ou para Cascais e ir ali numa carruagem, ir e vir, e estar ao pé de pessoas que eu não conheço. Para mim isso são coisas que me alimentam muito mais do que propriamente uma viagem a Paris, que estou lá à tarde a falar do livro e volto no dia a seguir de avião. Quer dizer, interessa muito a cidade, interessa muito as pessoas anónimas, não é? Tenho muita... Quando estou a escrever,
tenho muita facilidade em imaginar as personagens, precisamente porque não tenho a sensação que não as imagino, porque são pessoas que eu conheci, que encontrei na rua. Quer dizer, estas fisionomias, muitas vezes estas deformidades, estas maneiras de ser e de falar, estes comportamentos, são coisas a que eu assisti, não é? E eu preciso de me alimentar disso como escritor. Aliás, eu quando acabei de terminar este livro, e o outro também, quando acabo de escrever um livro, eu tenho vontade de duas coisas. É de voltar a ler muito e de voltar a vir para a cidade outra vez. Vir para a rua, gastar o meu dia inteiro em Lisboa, andar anonimamente pela rua, ouvir as pessoas a falar umas com as outras, apanhar transportes públicos. Isso para mim é o meu verdadeiro alimento. Outra questão, mas esta é uma curiosidade mesmo terrível, que é no ato da leitura da prova, há a tentação ou há a necessidade, há resistência ou não, de reescrever partes? Pequenas coisas, sim. Ele geralmente, quando vai para a prova, já houve tantas releituras e que já foi tão trabalhado que depois já não há grandes surpresas, não é? Às tantas, há pequenas coisas que sim, há frases que se calhar voltam a ser totalmente reescritas ou até parágrafos, não é? Mas o livro mantém-se mais ou menos o mesmo. Não é? Em relação à capa, há assim algum interesse em ter uma capa? Epá, eu devo dizer que a minha única preocupação é o texto, mesmo. Capas, etc., deixo isso totalmente para sou muito fácil nesse ponto de vista. Como autor, sou muito pouco exigente, quer dizer, podem-me apresentar 3 ou 4 e eu escolho uma, mas não tenho grande ideia, nem é uma coisa com a qual eu perca muito tempo. A mim interessa-me só mesmo o texto que está lá dentro. Se existe um gráfico ou um ilustrador da editora que a profissão dele é fazer capas, certamente há de ter melhores ideias do que eu e a responsabilidade que seja dele. Sobre a ideia de adaptar os livros a fazer filmes, a séries... O primeiro livro está a ser trabalhado, mas como o cinema em Portugal passa grandes dificuldades, não é? Mas está em fase de angariar financiamento possível para ser feito. Portanto, é provável que um dia venha mesmo a ser feito o filme.